olha só, pessoal, muito além de um fator estético, as varizes, elas são veias superficiais dilatadas e tortuosas, mais comuns nos membros inferiores e indicam problemas na circulação do sangue venoso. Quem vai conversar muito mais com a gente sobre esse assunto aqui é o cirurgião vascular Mário Amorim e ele vai nos contar o melhor tratamento para esse problema. Seja muito bem-vindo, doutor Mário. Bom dia, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui novamente. Muito obrigado. Para a gente também. Vamos começar então explicando o que são as varizes, né? Então, as varizes, elas estão dentro de uma doença chamada insuficiência venosa. Sim. E aí tem várias classificações, né? Desde o início, a parte inicial que são aqueles vasinhos, até os quadros mais avançados, que é a formação de ferida na perna, de inflamação na pele e até trombose nos casos que complicam, não é isso? Tá. Tem diferença, o senhor falou bem, daqueles vasinhos para as varizes? Eles são o início das varizes? Como é que a gente pode falar? É uma pré-lesão, né? Sim. Começa com os vasinhos bem fininhos, algumas vezes dolorosas e outras não. E se o paciente não cuidar, eles tendem a piorar. Ele vai passando o tempo e aí acaba dilatando mais e vira as varizes, que conceitualmente são vasos acima de 3 milímetros. Certo. Toda veia aparente na nossa pele acaba sendo uma varize ou não necessariamente, doutor Mário? Não necessariamente. Os pacientes assim com a pele bem branquinha, a gente consegue ver as veias do subcutâneo, que não necessariamente é uma doença. Certo. E aí, no exame físico, a gente consegue examinar direitinho, junto com tecnologia, com Doppler, com realidade aumentada, a gente consegue ver exatamente se realmente é um vasinho ou se é veias normais mesmo. Sim. É um problema, né, o senhor que atende pessoas com as varizes, que acaba muitas vezes afetando a autoestima, a estética. Nossa, muitos pacientes me procuram, não conseguem nem sair de casa. E veja, a gente mora numa cidade litorânea, né, com praia, e muitos nem vão na praia por causa disso. Então, interfere bastante no psicológico dos pacientes. Infelizmente, é uma doença que acomete, estudos recentes, 23% da população, em algum grau. Então, é muito frequente. Tende a piorar na gravidez, doutor? Tende, excelente pergunta. Então, o bebê, quando ele cresce, ele vai comprimir a veia cava, que é a principal veia que a gente tem. Então, quando ele cresce e comprime a veia cava, ele causa uma dificuldade do retorno venoso. Então, isso acaba predispondo, inclusive a gravidez, ela é um dos fatores de risco para a formação de varizes, sim. O que é que vai causar as varizes? Tem alguma causa, algum fator de risco? Eu acho que isso todo mundo também quer saber, Exatamente. né? As varizes têm um componente genético importante, gente. Então, histórico familiar é um dos principais fatores de risco para a formação de varizes. Segunda causa, obesidade, sedentarismo. O paciente com sobrepeso, ele sobrecarrega toda a circulação. Sim. Então, isso predispõe à formação de varizes. O sedentarismo, a gravidez também é um dos fatores de risco importantes também. E elas doem? É normal doer? Pode doer. Por quê? Porque quando ela dilata, o sangue também acumula na veia e acaba inflamando a parede da veia. Então, por conta disso, pode também acabar ocasionando dor, né? Pode ocasionar dor e uma das complicações é a trombose na veia, porque o sangue fica muito, a gente chama estagnado. Sim. E existe um risco relativo de aumento de 7 vezes quem tem varizes do que quem não tem varizes. Então, é uma mais doença. comum em homens ou em mulheres, doutor Mário? É mais comum em mulheres. Infelizmente, tá vendo mulherada? Infelizmente, né? É mais comum porque tem uma questão hormonal envolvida, alguns receptores, por isso que é mais comum em mulheres. É por conta dos nossos hormônios mesmo? Exatamente. A parte hormonal da mulher é diferente do homem, então Sim. alguns receptores específicos, às vezes, acabam predispondo. Pode melhorar sem tratamento, doutor, as varizes? Isso eu queria passar essa mensagem, pessoal. Não existe uma pomada, um creme, a gente vê até canetas, ou seja, esses tratamentos milagrosos não existem. A gente vê muita coisa, né, na internet, que acaba aí surgindo também, às vezes na propaganda. Muita coisa. A gente é uma doença, tá? Precisa ser encarada como uma doença. Sim. Existe um apelo estético, tá? Importante, mas é uma doença. E o tratamento varia muito, avançou muito o tratamento nos últimos anos, mas nenhuma medicação ela vai fazer com que sumam as varizes. Sim. Melhora um pouco os sintomas, é importante, avançou muito essa parte dos medicamentos. A meia de compressão ajuda também no controle dos sintomas, mas o tratamento a gente às vezes precisa intervir no vaso para ele desaparecer. Certo. Aí tem várias formas. Eu queria entender como é que são, né, as opções de tratamento hoje que a gente tem, porque muitas pessoas acham que
porque as varizes já significa que você vai precisar ir para cirurgia, né, para retirar todas elas. Olha, eu me formei em 2008, eu até peguei essa fase, aquela imagem do paciente saindo do hospital todo enfaixado, parecendo uma múmia, 2 semanas sem trabalhar, enfim, isso é realmente a coisa do passado, avançou muito nos últimos 10 anos. Né? O laser é uma tecnologia que a gente usa, ele consegue atingir o vaso especificamente sem atingir a pele. Então o laser ele foi um divisor de águas na nossa especialidade, a gente consegue tratar o paciente de uma forma menos invasiva, ambulatorial, em alguns casos. É claro que ele não faz milagre, certo? Tem alguns pacientes que não conseguem tratar por laser. Sim. E nesses a gente indica a cirurgia. Só que a técnica também avançou. A gente faz mini incisões com pinças mais delicadas, anestesia, geralmente a gente usa uma anestesia local tumescente, sem a necessidade, em alguns casos, de uma raquianestesia, por exemplo, ou anestesia geral. Então, a técnica também avançou bastante. Então, ter varizes hoje não significa que você vai precisar ser submetido àquela cirurgia, né? Absolutamente. Que você, enfim, como o doutor Mário muito bem colocou aqui, passava ali dias, né, sem poder mexer as pernas, com as pernas todas enfaixadas. Isso não existe mais, né, doutor? Não existe. Pode acabar acontecendo, mas hoje também, até de uma forma bem mais, enfim, como é que a gente poderia falar? Mais tecnológica, né? Isso. A tecnologia ajuda muito, tanto na parte terapêutica quanto na diagnóstica. Hoje a gente tem um aparelho que a gente chama de ecodoppler, que a gente é o nosso GPS. A gente consegue identificar onde está causando as varizes e tratar a causa. Então a gente consegue um resultado mais duradouro para o paciente. É claro que é uma doença que não tem cura, mas tem o controle. Então o segmento também é muito importante. E caso elas não sejam tratadas, doutor, podem acabar trazendo complicações para a gente? Pode. Uma das principais complicações, como eu já tinha falado, é a trombose. Alguns estudos falam 7 vezes o risco relativo em quem não tem varizes, se não for tratado adequadamente. Outra complicação, são 3 complicações principais: trombose, sangramento. Alguns pacientes chegam na emergência, acaba a varize muito superficial, rompe e fica sangrando. Nossa, gente. A nossa recomendação é ir para o hospital, comprimir para o hospital. E basicamente isso: trombose, sangramento e a formação de feridas. Nos casos mais avançados, a pele inflama e forma ferida. Essa é uma das principais complicações. Pois é, mas antes de chegar nessas complicações, dá para fazer tratamento, tá? Graças a Deus a tecnologia e a medicina tem avançado, tem nos ajudado muito nisso. Então não precisa sofrer muito tempo não, tá? Doutor, qual que é a grande mensagem então que fica quando a gente fala de varizes? A grande mensagem é: você que está nos assistindo agora, cuide de você. Se você tem alguma lesão, alguma dor na perna, procure um especialista, um angiologista, um cirurgião vascular. Hoje tem muita tecnologia, não necessariamente a gente vai precisar operar, como eu tinha falado, a gente consegue fazer um tratamento clínico adequado inicialmente e uma terapêutica minimamente invasiva, a depender do caso. Muito bem. Quem quiser mais dicas, quem quiser acompanhar, né, o doutor Mário, como é que pode fazer? Fique à vontade. Pode me seguir no Instagram, marioamorim.vascular. Lá tem várias dicas sobre saúde vascular. Interessante. Muito bom. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. Um prazer enorme, tá? Bom dia, boa semana, doutor Mário. Bom dia também. Bom dia, gente. Bom dia e boa semana para você também, tá? Que ficou aqui ligadinho com a gente nesta segunda-feira no Bem Assim. Amanhã estaremos de volta a partir de 9h30 da manhã. Eu conto com a sua companhia e com a sua presença. Tchau, tchau. Excelente segunda, excelente semana aí para você.